Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman aqui e hoje o assunto continua sendo voleibol. Treinamento de força e potência. Treinamento pliométrico melhora o desempenho do atleta? O que eu preciso saber? Olha só, fiz uma seleção de 4 meta-análises especiais para tu entender de vez como é que essa força impacta no desempenho esportivo de atletas de voleibol. Porque é o seguinte, eu estou respirando voleibol, né? Olha só que bonitinho. Estamos finalizando o JUBs aqui em João Pessoa, no dia hoje que eu estou gravando, né? Hoje, dia 6 de setembro. E nossa equipe, a nossa universidade, conseguiu um quarto lugar. Chegamos à semifinal, perdemos a disputa de terceiro. Um pontinho para fechar, não conseguimos, levamos a virada e perdemos 2-1. Mas tudo certo, tudo bem, um baita resultado, estou muito feliz. Então é o seguinte, ó, nessa esfera de voleibol, seguinte, uma semana de JUBs. Essas 4 meta-análises especial para ti. E olha, é o seguinte, hein? Domingo vai ter Papo Reto Entrevista falando de voleibol. Acompanha meu artigo que tu vai saber quem é, tá bom? Vem comigo. Olha só, temos muita coisa para falar aqui, eu vou te trazer de cara a minha tela aqui. Olha só, gente, nós temos 4 artigos aqui, cada um deles aqui, vou botar as referências aqui embaixo, em que nós vamos falar sobre treinamento de força, pliometria, até que ponto, né? A gente sabe que são importantes e o que eu tenho que cuidar, né? São métodos que tentam, né, fazer melhorar tanto a força como a potência e também pensando em velocidade em atletas de voleibol. Então, para isso, eu separei 4 meta-análises, revisões sistemáticas com meta-análise, duas de 2025, uma de 2021 e outra de 2023, para te poder estar atualizado sobre realmente a eficácia e segurança desse tipo de treinamento para o desempenho no voleibol, tá bom? Então, o objetivo é fornecer recomendações baseadas em meta-análises recentes acerca da importância do treinamento de força em atletas de voleibol. Essas são as nossas 4 referências. Eu vou fazer uma apresentação individual de cada um artigo. Ao final, eu vou fazer um apanhado geral para te pegar o que é importante entender, tá bom? Vem comigo. Olha só, esse estudo aqui de 2025 de Hussein, ele tentou avaliar o efeito da força muscular do braço no desempenho de saque no voleibol. É uma metodologia, vários estudos já têm feito isso, e esses autores aqui, buscaram fazer uma meta-análise para ver até que ponto isso era efetivo ou não, né? Então, foram vários tipos de atleta, 21 estudos foram incluídos nessa meta-análise. Outros detalhes aí, se você quiser acompanhar, dá o pause aqui e faz a leitura detalhada. Eu vou tentar ser mais breve nesse momento, ok? Principais resultados. Sim, gente. Quanto mais força eu tenho no meu braço, maior o meu desempenho do saque. Precisa ter técnica, precisa ter isso, precisa ter um monte de coisa. Mas a força também é importante. Então não dá para imaginar um saque efetivo com bom desempenho sem que essa atleta tenha força na hora do seu ataque. O efeito foi bastante grande, 1,3, significativo. Os estudos foram bastante heterogêneos, as respostas não foram muito parecidas, então pode ser que alguns grupos, alguns subgrupos aí possam não ter tanto rendimento com a força. Os estudos de boa qualidade, né? E os efeitos variando de 0,59 até 2,5. Então, alguns estudos com efeito bastante grande, outros nem tanto. Ok? Esse é o primeiro estudo. Agora, e aí como conclusão, né? Força muscular do braço é um fator fundamental no sucesso do saque. Treinamento de força focado nessas regiões é recomendado. Você precisa fazer treino de força para garantir um bom desempenho. E os resultados servem como referência valiosa para um programa de treino. Então, não dá para pensar só em treinar membros inferiores. Né? O membro superior ele é importante, obviamente, no desempenho do voleibol. Ok? Gente, está chegando o meu curso, 19 e 20 de setembro. Já estou com as inscrições abertas. Entra lá, www.profitic.com.br. Vai ser um baita de um curso. Vai ser sexta de noite, sábado de manhã. Tenho certeza que tu que trabalha na academia, tu que é personal, vou te trazer várias coisas legais que vai contribuir na melhora do atendimento do teu cliente. Tá bom? Estou te esperando, hein? Online, hein? Não tem desculpa. Segundo estudo, Lua Colaboradores 2025, ele tentou ver tanto o treinamento de força como o treinamento pliométrico, tá? Que esse P aqui é de pliométrico, não de potência, em diferentes parâmetros, salto vertical, sprint linear, velocidade de mudança de direção, enfim, atletas de vários esportes coletivos. Então nós tivemos o handball, o vôlei, o futebol, o basquete, foram 26 estudos, né? Mais de 700 atletas participando, né?
sempre no mínimo de 4 estudos, né, 4 semanas de duração, e vários atletas participaram somente do treinamento de força, alguns só no treinamento pliométrico e outros foram apenas de grupo controle. Quais foram os principais resultados? Olha só, ambos os tipos de treinamento, tanto de força como pliométrico, apresentaram moderados a grandes resultados. Em que? No salto vertical, um resultado moderado nos dois tipos de treino. Na velocidade de deslocamento, velocidade linear, um efeito grande, tanto no treinamento de força como de pliométrico. E nos treinamentos de agilidade, mudança de direção, um efeito também moderado, né? Ambos os casos, tanto no treinamento de força como de pliométrico. Ainda, olha que interessante aqui, ó. Treinamentos de força foram mais eficazes com mais de 10 semanas, então não adianta fazer treino períodos muito curtos, mas olha só que interessante, com uma sessão de treino de 1 ou 2 vezes por semana, melhor do que treinar mais vezes. Isso é muito interessante, gente. Isso é muito interessante. Atletas mais velhas, atletas mais altas e atletas mais pesadas tiveram um benefício maior no treinamento de força para o deslocamento linear e na agilidade. E o treinamento pliométrico com mais duração, com mais sessões, também se mostrou mais efetivo para o salto vertical e para a agilidade. Então aqui a gente já tira algumas coisas importantes. Então vamos concluir aqui. Treino de força quanto o pliométrico são eficazes para melhorar o desempenho das atletas. Durações mais longas e menor frequência, isso chama atenção. Você não precisa deixar o atleta tanto tempo na sala de musculação. Com menos sessões, produzem melhores efeitos. Atletas mais velhas, mais altas e mais pesadas se adaptam melhor ao treinamento de força. Então, cuidado com essa galera mais prematura, mais baixa, né? Pode ser que para eles ainda não seja o momento adequado. E maior duração, mais sessões de treinamento pliométrico são eficazes. Então, a pliometria precisa de um tempo legal para ser mais consistente. Ok? Estudo de Oliveira e colaboradores. O que é a ideia? Né? Fazer uma revisão, tentando ver o efeito pliométrico novamente no salto de jogadores de vôlei. Aqui, somente em jogadoras de voleibol. Antes era esportes coletivos. Né? Quase 1.000 atletas de vôlei, a maioria mulheres. Né? Nesta meta-análise foram tiradas 4 revisões para ser feito isso, com uma base de dados bem interessante. Principais resultados. Ok, gente. O treino pliométrico teve um efeito positivo no desempenho do salto vertical. Melhorou o contramovimento com o braço, o squat, o drop, todos os tipos de saltos foram melhores, melhoraram com o treinamento pliométrico. Efeito positivo na manutenção de salto horizontal. O salto horizontal não avançou, não melhorou. Você conseguiu manter o desempenho desse salto, mas não melhorou. Então, o treino pliométrico não se mostrou muito efetivo nesta variável. Durações de 2 a 26 semanas e frequência de 1 a 3 semanas variaram, né, foram bastante diferentes, e mostrou que frequência, intensidade, volume, sexo, idade, duração não influenciaram no desempenho significativamente. Lembro que antes a gente viu na outra meta-análise que algumas variáveis interferiram. Aqui, especificamente na pliometria, essas variáveis não tiveram influência. Ok? Principais conclusões: treino pliométrico é eficaz para melhorar o salto vertical e para manter o horizontal. O salto horizontal e a vertical são cruciais no desempenho do voleibol. Você precisa ter um bom desempenho. E treinadores devem incluir treinos específicos de salto horizontal e força explosiva nas pernas. Obviamente, a gente sabe disso. Tem várias coisas que eu vou estar falando aqui que a gente vai estar chovendo no molhado, mas enfim, dando aquela consistência que a ciência precisa dar. Mas eu tenho certeza que uma outra coisa legal você está tirando aqui, que pode ser diferente do que você já conhecia, ok? E o último estudo, uma meta-análise de 2021 de Ramírez e Campilo colaboradores, a ideia foi ver o treino pliométrico na aptidão física em jogadoras de vôlei e aqui agora amadoras e profissionais. Então nós temos níveis diferentes aí em termos de perfil. Então, jogadoras 11 a 24 anos, né, crianças, adolescentes e adultos jovens, né, com 18 estudos, com 746 atletas participaram nesta meta-análise. O que se encontrou? O treinamento, né, o treinamento pliométrico, ele teve melhoras significativas, pequenas a moderadas na aptidão física.
O sprint linear teve um efeito moderado, o vertical foi pequeno, o contramovimento foi moderado, o drop foi moderado, o spike, que é o de corrida, foi moderado, e o contramovimento com o uso de braço foi moderado. Então, o treinamento pliométrico teve um efeito não tão grande assim, mas mostrando o resultado para quem o faz. Uma coisa muito importante, esse estudo identificou segurança nesse tipo de treino, visto que nenhum estudo relatou lesões durante os treinamentos. Ainda, idades, atletas com maiores de 16 anos tiveram melhores resultados. Isso é parecido com a meta-análise anterior, né? Mostrando que existe um momento ideal para se começar a treinar esse tipo de treino, né? Sugerindo aqui, quem sabe, 16 anos ou mais. O nível de experiência não teve diferença, olha que interessante, né? Tanto amadoras como os profissionais foram beneficiados com esse tipo de treino. E olha que legal, o volume baixo de treinamento de saltos foi tão eficaz como um volume mais alto na melhoria do salto e da potência. Então, como conclusão, o treinamento pliométrico é seguro e eficaz para melhorar a aptidão física das jogadoras, especialmente eficaz para ações específicas do voleibol, como o spike jump e o contramovimento com o braço, que são dois tipos de saltos específicos. O spike é aquele que tu corre, pula e bate lá em cima, né? Tem aquela reguinha assim, que parece uma gaitinha, né? E o contramovimento você fica parado, mas você usa os braços para saltar. Então, dois testes bem específicos, e foi onde teve o maior efeito de ganho com esse tipo de treinamento. Atletas mais velhos respondem melhor a esse tipo de treino, e um volume moderado já pode ser bom, e aí uma coisa importante, um volume moderado pode reduzir o risco de lesão. Você não vai estar trazendo tanta carga nesse atleta e dessa forma podendo ter um risco maior de se lesionar. E aí que eu quero te contar o seguinte, ó, domingueira vai ter a minha live, meu Papo Reto Entrevista, número 22, vai ser especial. Vamos falar da reestruturação e dos projetos futuros da Juventus Vôlei. Vou trazer essas duas feras, Augusto Riven, professor de Educação Física e hoje diretor do Departamento de Voleibol, o professor de Educação Física Pablo Martim, coordenador técnico das categorias de base aí da Juventus, a Juventus, que é a escolinha onde eu fiz a minha iniciação como treinador, está estourando, está mandando ver com muito resultado. Vamos conversar com essa dupla. Domingo, vem lá no YouTube comigo que nós vamos falar sobre o assunto. Falei para vocês, nós ia começar falando de voleibol, nós ia continuar falando de voleibol e ia finalizar falando de voleibol, mas eu tenho mais um pouco de coisa para te contar. Espera aí. Olha só isso aqui, ó. Concluindo, fazendo uma análise geral de todas essas meta-análises. Força muscular do braço é vital para o sucesso do saque no voleibol. Tá? Então você precisa ter um bom nível de força de braço. Treinamento de força e pliométrico melhoram o desempenho de salto vertical, de sprint e de agilidade em atletas adolescentes femininas. O treino pliométrico é eficaz para melhorar o salto vertical, fundamental para os jogadores de voleibol, em ambos os sexos e idades, e tem um efeito moderado no salto horizontal. Atletas mais maduras e mais velhas, né, assim dizer, tendem a mostrar maiores melhorias com o treino de força e pliometria. Então, dá para fazer com todo mundo? Dá, mas a resposta melhor vem a partir dessa idade. E, como aplicações práticas, priorizar o treino de força de braço para ter um bom desempenho no saque, colocar o treinamento de forma periodizada, combinando treinamento de força e pliométrico, melhorando assim a potência, a velocidade no esporte. O treinamento de força, protocolos de maior duração, mais 10 semanas. Usar apenas sessões de 1 ou 2 sessões por semana. Ficar durante pelo menos 20 semanas parece ser bastante eficaz, melhor do que outras propostas. Treinamento pliométrico, protocolos com maior duração, acima de 9 semanas, ou mais sessões, né, são eficazes para melhorar o salto vertical e também a agilidade. Então, precisamos ter consistência e dar tempo ao tempo para que essas respostas aconteçam. Ainda, considere um volume moderado de treinamento pliométrico, né? Aqui ele dá um exemplo de 120 saltos por semana, em 2 sessões, então não precisa se pensar muito mais do que isso, e aí auxiliando com esse volume mais baixo, uma eficácia para prevenir lesões, né? Principalmente nessas iniciantes, nas categorias de base. O treino deve ser individualizado com as características do atleta, maturidade, altura e peso. Nós vimos isso. E incluir treinos específicos para saltos horizontais, além de verticais, para o desenvolvimento completo do atleta. Bom, gente?
Então era isso que eu tinha para te dizer. Valeu, quero te dizer, estou te esperando na live aí comigo, tá? Vem comigo que vai ser um baita papo com a galera. Falou? Tamo junto, um abraço.